Temos cá os outros 4 comunicadores, o professor Eurico José Gomes Dias, do Instituto Universitário Militar e do Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna, a professora Caroline Silva Alciqueira, da Universidade Federal do Espírito Santo, o professor João Figueira, do 620 da Universidade de Coimbra, e o professor João Paulo Limão, do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa. E certamente será um bom painel. Vou dar de imediato a palavra ao Sr. Professor Eurico José Gomes Dias, que nos traz uma comunicação intitulada As hipotéticas razões de uma ausência de um número omisso da Gazeta da Restauração, dezembro de 1646, janeiro de 1647. Por favor, Sr. Professor. Sr. Professor Jorge Pedro Sousa, é um gosto estar aqui junto de Vossa Excelência, tratá-lo por Vossa Excelência porque é sempre uma excelente companhia e de facto é um prazer também estar aqui junto a vós. Tem sido um dia fora de série que congratulo muito a organização pela também excelente rumo. A comunicação que eu trago aqui hoje, de facto, em boa verdade, tenta explicar porque é que um número da série da Gazeta da Restauração, que é conhecido como o nosso primeiro jornal português, publicado entre 1641 e 1647, embora eu numa outra publicação e com um argumento já velho e há algumas, daqui a pouco já ultrapassou as 2 décadas, defendia que a Gazeta publicou-se, ou se terá publicado entre novembro de 1641 e algures até 1648. Portanto, estamos a falar de uma época que entre nós não é muito conhecida. Tudo bem que estamos hoje aqui a falar das questões da oralidade no jornalismo, mas também estamos numa época em que a parte escrita está a dar os seus primeiros grandes passos e que também os modelos de oralidade e, sobretudo, a transmissão de informações, que ainda, obviamente, era muito boca em boca, entre outros circuitos noticiosos, mas que, de alguma forma, também são o reflexo de um tempo novo. E, se olharmos para a data, 1640, estamos a falar... Estamos a falar da restauração e a restauração não é a restauração enquanto restaurante, mas a restauração da independência que comemoramos a 1 de dezembro e também a 8 de dezembro em cada ano, tendo em conta que as questões dos feriados aqui há uns anos foram tanto ou quanto complicadas, nomeadamente o 1 de dezembro e o 5 de outubro, por outras questões políticas não interessa ao caso, mas 1640 é de facto uma época de grande transformação da sociedade portuguesa, quando nós finalmente nos libertamos de 60 anos de domínio espanhol e que equivaleria mais ou menos, e aqui não vamos entrar em anacronismos históricos, um país sem exército libertar-se dos Estados Unidos da América da altura, que era a Espanha, tendo em conta os seus vastos domínios americanos e, sobretudo, europeus. Portanto, essa restauração, que ainda hoje, até do ponto de vista da historiografia, não é assim tão estudada, ou deveria ser mais estudada quanto isso. Temos aqui uma figura alegórica, é a Lusitânia, e se repararmos, é uma gravura já publicada na altura em Antuérpia, que era território espanhol, curiosamente, os Países Baixos espanhóis, e, portanto, um ano antes da independência já se adivinhava esse clamor novamente por voltarmos a lutar, pelo menos pela nossa independência. Portanto, este processo histórico da restauração, e a restauração nós temos muita ideia de que foi carregar num botão e já estávamos independentes. Não. O período mais complicado da nossa história, defendo isso já em inúmeras ocasiões, o tempo entre 1640 e 68, estes 28 anos, foram provavelmente o período mais negro, muito complicado da nossa história, porque imagino que é defender um país e, sobretudo, restaurar os territórios ultramarinos, quando nós não sequer tínhamos um exército. E, portanto, em 1641 também nasce o exército português. E, portanto, a imprensa periódica também está muito ligada a esse esforço de uma nova dinastia que se quer
restabelecer. E depois não é uma restauração só em território nacional, é uma restauração ultramarina, sobretudo porque, por exemplo, o Brasil já estava metade ocupado por holandeses e outra metade por franceses, nomeadamente até a Luanda já era também, estava ocupada na altura pelos holandeses, portanto, imaginemos o que é que seria o Brasil hoje holandês ou uma Angola holandesa, não é? Portanto, 1640 vai produzir uma imensa literatura revolucionária, patriótica, foram inúmeros tratados políticos, imensos sermões, é o tempo da paranética, este palavrão que significa, ao fim e ao cabo, a ciência dos sermões, e é a época também do padre António Vieira, que não foi só o príncipe da língua portuguesa, mas também foi ele próprio um restaurador da língua portuguesa, porque basicamente se nos expressávamos em castelhano nessa época. O padre António Vieira, também conhecido pelos seus sermões, obviamente também a favor dessa causa patriótica. Outro pormenor menos conhecido do padre António Vieira, que eu não gostava muito de gazetas, já falaremos sobre isso. Ele próprio foi um espião, foi um traficante de armas e também angariador de mercenários. Portanto, é a parte mais engraçada que a história não conta, não é? Portanto, aquilo que nos traz cá hoje, as gazetas da Restauração, que ao fim e ao cabo são fontes históricas fundamentais para este período. Eu defendo isso, sobretudo, do ponto de vista da história militar pura a que me tenho dedicado. São fontes históricas para um período muito específico para quem se dedica a compreender teatros de operações, movimentos de tropas, aprontamentos de tropas. Pronto, não queremos falar muito sobre isso. É um periódico, é uma publicação periódica que começa a ser editada a partir de novembro de 1641, portanto é o resquício, é o reflexo dos primeiros dias da Restauração, mas é, sobretudo, se fôssemos hoje a caracterizá-lo, seria um periódico militar, porque basicamente o grosso das informações que lá veiculou foi sobretudo de natureza, era um noticiário de guerra. E tal como hoje, a guerra vende. Aqui não se tratava tanto de vender, porque o seu público leitor era muito circunscrito, mas sobretudo divulgar a causa nacional. Acontece que a coisa até correu menos bem, ou menos mal, melhor dizendo, entre 1641, 42, 43, mas quando começamos a levar umas belas tareias nas nossas fronteiras, deixamos logo publicar notícias sobre a nossa história militar, ou sobre as campanhas militares portuguesas, e passamos a veicular notícias, como está ali no terceiro parágrafo, da Guerra dos 30 Anos, 1618-1648. A nossa restauração é um conflito periférico desse grande conflito, que, só para termos uma ideia, foi o terceiro conflito mundial, ou pelo menos o terceiro conflito que mais mortes e destruição causou a seguir à Primeira e Segunda Guerras Mundiais. Portanto, estamos a falar dos meados do século XVII e, sobretudo, 1648 inaugurou a Europa pós-Westfaliana, que também já poderemos falar sobre isso. Obviamente, aquilo que me trazia aqui hoje era dissertar porque é que um número, dentro dessa série de 38, 39, 40 fascículos mensais, simplesmente desapareceu ou eu nunca dei conta. E eu, assim, aproveito para perguntar aqui ao senhor professor Jorge Pedro, que foi ele quem me ofertou, bem se recorda, uma cópia desse fascículo, porque não aparece em lado nenhum, não aparecia nenhum acervo. Eu recordo na altura que lhe fiz a pergunta onde é que eu tinha encontrado, só tínhamos em PDF, mas já não se recorda. Não, recordo-me exatamente. Foi eu disse-lhe na altura, mas foi um colecionador muito bem, que me contactou a dizer: olha, descobri isto, comprei logo porque vi à venda no OLX, comprei logo e não está referenciado em lugar nenhum. Sabe verdade. Alguma coisa acerca disso? Eu disse: olha, descobriu uma coisa que ninguém conhece. É verdade, perfeitamente. Nem a Biblioteca Nacional tem, nem ninguém mais, que eu saiba, ninguém tem esse exemplar da Gazeta. De facto, esse exemplar, curiosamente, faz parte da Gazeta e não deixa de ser curioso que esta época é uma época em que a procura pela notícia se torna cada vez
mais crescentes, estamos também na Idade Moderna, já no seu auge, e não deixa de ser curioso, temos aqui uma espécie de uma banda desenhada, uma gravura alemã, que conta por episódios, os episódios da nossa restauração. Portanto, estamos a falar de uma gravura, estes acontecimentos aqui retratados, são retratados entre o dia 1 de dezembro e o dia 15 de dezembro de 1640, e temos informações que esta gravura terá sido impressa na Alemanha, basicamente em fevereiro de 1641. Portanto, em cerca de 2 meses, alguém registou, alguém passou a notícia do português para o alemão, alguém burilou ou desenhou estas gravuras. Estas gravuras são gravuras a madeira e a buril, são esculpidas, é como se fossem aqueles carimbos da nossa escola primária, leva tinta. Não deixa de ser uma gravura e que nos traz também a novidade desta rapidez crescente da notícia, que não é só a parte oral, nem a parte escrita, mas também a parte visual para ilustração. Portanto, alguém na Alemanha, ou nos confins da Alemanha, que não existia a Alemanha como é hoje, estava a Alemanha, também ela estava em a plena guerra dos 30 anos, para termos uma ideia, neste momento havia cerca de 300 Estados alemães, desculpem-me o termo, andavam à batatada uns com os outros, e portanto aquilo era o reino da confusão, não é? Vamos avançando. E portanto, esta imprensa periódica entre nós está intimamente ligada às Gazetas da Restauração, mas também há 3 fatores fundamentais que ilustram a imprensa periódica, como o saudoso professor José Tengarrinha afirmava. 3 fatores fundamentais que teve a ver com o desenvolvimento da imprensa, e é aqui que ela começa a ser imprensa periódica. Portanto, é o avanço também da tipografia, o avanço das aparelhagens das oficinas tipográficas, a melhoria das comunicações terrestres e marítimas, sobretudo dos sistemas postais, que não é tão conhecido entre nós quanto isso. Também o interesse cada vez mais crescente do público pelas notícias. E reiteramos que, desde os primórdios até aos nossos dias, aquilo que realmente vende é o sangue, é a violência, é a guerra. Portanto, não interessava aqui as boas obras, a não ser a exaltação de algum dia santo ou de algum ofício divino, não é? Estamos nas guerras da Restauração, 1641-68. Este ciclo é chamado o ciclo da Restauração. Tivemos um primeiro periódico, As Gazetas, 1641, onde também se inclui este número, omisso, 1647, embora eu, numa outra publicação, tivesse defendido, até com alguma ingenuidade naif à altura, mas não julgo que se poderia ali incluir, leva essa cronologia até 1648. Temos um segundo periódico, que é o Mercúrio Português, também poderíamos incluí-los na chamada imprensa oficial, mas o Mercúrio Português é um outro nome para a outra Gazeta, que será depois e corresponde à parte final e mais complicada das nossas guerras. Estamos a falar que quando a Espanha lá resolve os problemas com a Catalunha e direciona todo o seu aparelho militar, nomeadamente com tropas oriundas dos espaços germânicos, italianos, do espaço da Flandres, que era espanhola, portanto, todas essas nações que combatiam sob o domínio Habsburgo. Portanto, estamos a falar do Mercúrio Português, 1663-67, já a parte final da guerra. Bem, mas tivemos outros periódicos, se é que se podem falar, outras publicações, que durante muito tempo foram consideradas o início dessa imprensa periódica. Aliás, o Sr. Professor já também publicou matéria sobre isso. 2 relações, a relação universal do que sucedeu em Portugal e mais províncias do Ocidente e Oriente, 1626. São 2 números, curiosamente publicados em Braga. Não, há um que é publicado em Braga, mas há um que é em Évora e outro em Lisboa. Precisamente. Não deixa de ser curioso que o autor destas relações foi Manuel Severino de Faria, um dos primeiros biógrafos de Luís Vaz de Camões,
Manuel Severino de Faria, que vai publicar, e foi durante muito tempo um dos supostos primeiros jornalistas, e o Manuel Severino de Faria vai publicar, depois já há 15 anos, ainda no contexto da restauração, uma obra que era As Notícias de Portugal. Portanto, durante muito tempo, o próprio título Notícias também induzia como se fosse um jornal, mas não era nada disso. Aliás, as Notícias de Portugal, que também existe em versão facsímil, é um compêndio de curiosidades históricas sobre a nossa história de Portugal. Bem, isto para falar que o que é que este jornal publicou? Guerra, sobretudo, a Guerra da Restauração, mas a dado momento, tendo em conta que já estava a falar muito das nossas derrotas e nós queríamos era falar de vitórias, portanto começou a partir de quase dos seus inícios a falar sobretudo daquilo que se estava a falar ou a passar na Guerra dos 30 anos. Foi também um jornal dedicado à divulgação dos nossos agentes diplomáticos. Esta é a época de ouro da nossa diplomacia. O Padre António Vieira também se insere nesse contexto. E à medida que o conflito da Guerra dos 30 anos, em que a nossa restauração é um conflito periférico, à medida que a Guerra dos 30 anos vai avançando do seu fim, o nosso objetivo político-estratégico, sobretudo a nível das relações internacionais, era nós termos assento no Congresso de Westfália, que depois vai terminar a Guerra dos 30 anos, a 24 de outubro de 1648, se quiser passar. E não deixa de ser curioso que a Europa em que hoje vivemos é filha de Westfália. Portanto, a ideia dos Estados-nação, a ideia da inviolabilidade das embaixadas, a ideia de nos sentarmos a uma mesa de negociações para evitar conflitos é westfaliana, mas não deixa de ser curioso que não há um tratado de Westfália. Aliás, eu próprio já o traduzi em latim, portanto transcrevi e dei-me esse trabalho, algum dia eu hei de publicar, mas não deixa de ser curioso que não há um tratado, mas dois tratados. Porquê? Porque esta Guerra dos 30 anos, entre outras questões, teve a ver com a divisão entre a Europa do Norte e a Europa do Sul, nações católicas e nações protestantes. E, portanto, o tratado foi assinado na Alemanha, em duas cidades. Aqui estão a ver em Münster, os signatários protestantes. Há um outro quadro perdido, foi a segunda parte do tratado, foi na cidade de Osnabrück. E não deixa de ser curioso, para quem lê esse tratado, diz logo no proémio do tratado que Portugal não pode existir. Ponto final, parágrafo. Portugal não se pôde sentar à mesa de negociações. Aliás, o Dom João IV enviou vários embaixadores para lá e eles sofreram várias tentativas de assassinato. Um deles foi morto, depois os espanhóis desapareceram com o corpo, nunca o entregaram. Aquilo foi, de facto, umas manobras muito pouco diplomáticas, digamos assim. Bem, mas seja como for, Westfália não admitia um Portugal independente. E ao não admitir um Portugal independente, fez com que a nossa guerra, o conflito, durasse muito mais antes, até 1600, mais 20 anos de conflito. Portanto, para termos uma ideia, então, do estado de coisas nessa altura. Portanto, trago aqui também para a vossa curiosidade, são 4 soldados da restauração, fazem parte da minha coleção pessoal. Temos à esquerda um porta-bandeira, toda a gente já ouviu falar do D'Artagnan e dos mosqueteiros, portanto aquele é um mosqueteiro. Temos aquele senhor com uma bengala, é um capitão de cavalaria, e temos um homem fortemente armado, é um dragão. Aliás, quem conhece a Olivença conhece os dragões de Olivença, que era cavalaria fortemente armada. E aquele capacete que o senhor tem é um capacete do New Model Army, de influência do exército de Oliver Cromwell. Portanto, a guerra, aliás, a decapitação do Carlos I de Inglaterra e a Guerra Civil Inglesa também fazem parte desta época. Gazetas, eu aqui não vou adiantar muito mais sobre isso, mas as gazetas foram sobretudo propaganda, publicidade
guerra, diplomacia. E, portanto, são um guia fundamental para a nossa história do século XVII e, obviamente, um ponto de partida também para a história da nossa imprensa periódica. Porque, pela primeira vez, temos alguém que ainda hoje não sabe muito bem quem, que publica um jornal com uma periodicidade, uma coerência, um encadeamento editorial. Portanto, a notícia é esperada. Ainda há pouco falávamos nós esperarmos a notícia, nós esperarmos o telejornal. Portanto, se houve uma publicação que fez com que nós aguardássemos uma notícia, obviamente, com certeza, passar um bocadinho para termos uma ideia visual. Temos aqui o frontispício da Gazeta, em que se relatam as novas todas que houve nesta corte e que vieram de várias partes no mês de novembro de 1641. Olharmos, é o brasão de Dom João IV, tem as licenças do Santo Ofício, tem as licenças do desembarque do Paço. Portanto, imaginem que para alguém, vejam só, receber uma notícia, alguém teve que traduzir ou fazer a retroversão do português para outra língua qualquer. E estamos a falar de um circuito noticioso que ia de Lisboa até aquilo que é hoje Moscovo, na altura chamada Moscóvia. Portanto, vejam só um circuito, sobretudo dos tradutores e de quem se dedicava, obviamente, a fazer esse translado. Não nos podemos esquecer que esta publicação era mensal, tinha que ser impressa, mas antes disso, entre a oficina onde se fazia a composição gráfica, tinha que ir ao Tribunal do Santo Ofício, depois tinha que ir à parte civil, ao desembarque do Paço. Portanto, tudo isto demorava tempo. Mas, de qualquer maneira, à medida que se vai avançando no tempo, esta rapidez vai sendo cada vez mais crescente. Eles conseguiam fazer isto no espaço de um mês, e ao fim do mês ter cá o jornal fora. À direita temos um livro que já merece outra revisão, já com 20 anos de existência, que obviamente fiz o translado dessas gazetas. Para termos uma ideia, estamos a falar, na altura, em termos de índice onomástico, cerca de pelo menos 3.000 personalidades que eu tive de descobrir quem eram, sobretudo com as traduções e retroversões, saber traduzir do polaco para o português não era propriamente fácil no século XVII, não é? Vamos avançando um pouco mais. Aqui, caríssimos, já agora pode ir avançando. Temos aqui Dom João IV, é ele o homem da restauração. Curiosamente, durante muito tempo nunca se soube quem era o autor. Pensou-se que seria Frei Francisco Brandão, que era o cronista-mora da altura, outros altos funcionários da corte, nomeadamente o poeta Manuel Gallegos, e houve ainda quem dissesse que era o próprio Dom João IV que era o jornalista. Claro que isso não podia ser, não é? O Dom João IV tinha mais que fazer. Vamos avançando um pouco mais. Aqui temos a reprodução, efetivamente, do tal número omisso que nos traz cá hoje, que nada fala sobre a realidade portuguesa, a não ser, avançando um bocadinho mais, temos aqui a transcrição, é a única coisa que fala, e para termos uma ideia das notícias, um navio que chegou de Portugal ao Porto de Lisboa, com notícias das Índias Orientais, é hoje Índia, a anunciar a morte do rei da China, quer dizer, como se a China tivesse um rei, era imperador, mas que por via da sua corte em Pequim, que ali está Paquim, é Pequim, e depois Naquim e Cantão, que é a metrópole do reino. Portanto, entre na mesma notícia, notícias do é hoje Moçambique, era o reino da monopata. Portanto, isto era o circuito de notícias cada vez mais global. Vamos avançando um pouco mais para cumprir com o tempo e também com isso ir terminando um pouco esta nossa apresentação. Desde o primeiro momento, as gazetas foram armas políticas. Foram instrumentos não só noticiosos, com certeza, mas sobretudo armas de arremesso, armas de propaganda. Havia que nutrir a alma patriótica, e a melhor maneira de nutrir a alma patriótica
ainda há pouco falava. Primeiro, que diríamos hoje, o primeiro crítico literário, ou crítico jornalístico. Porquê? Foi o primeiro a deixar por escrito que as célebres gazetas eram, em verdade, leituras inúteis. Mas eu, como lhe estavam a roubar o protagonismo do altar, ou pelo menos do... Como é que se diz? De onde está o padre a falar? Púlpito. Do púlpito, perfeitamente. Como isso também era considerado uma forma de comunicação oral para as massas, pelo menos para quem frequentava os ofícios divinos, havia aqui uma certa concorrência, digamos assim. Bem, outros periódicos também de outra época, vamos avançando mais, já para terminar. Os sermões também são uma outra forma de comunicação, podem ser entendidos como tal. E não deixa de ser engraçado que o próprio padre António Vieira, que às escondidas também lia as gazetas, mas dizia que eram leituras inúteis e que lhes faltava também muita verdade. Portanto, aqui temos uma cópia também de um dos seus célebres sermões, todos eles muito polémicos, tanto que é que o seu sermão mais polémico, o Sermão de Santo António aos Peixes, evocado na cidade de São Luís do Maranhão, deve ter feito comissões à elite local que ao fim de 3 dias meteram-no no navio e nunca mais quiseram lá o padre António Vieira, não é? Bem, isto para dizer que vamos avançando e considerando, e indo já para o final. Obviamente as gazetas iniciam um ciclo, é o ciclo da restauração, uma primeira parte da restauração, 1640, 1647, 48. Há outros periódicos por meio, que ao fim e ao cabo são relações assim menores, mas depois a Gazeta vai dar origem a outro periódico, este mais importante, muito mais fácil de ler, muito mais nacional, muito melhor redigido, sobretudo por aquele que foi considerado muito tempo o primeiro jornalista português, que foi Dom António de Sousa Macedo, também diplomata. Também tinha um título nobiliárquico em inglês, era o Conde de Arundel, na Inglaterra. E a dada altura era um homem que hoje poderíamos equiparar a uma espécie de ministro da administração interna, porque era ele que tratava dos assuntos domésticos. E para terminar, para termos uma ideia, Mercúrio Português, este homem vai ser, se não foi o redator, pelo menos foi um mentor do periódico, um periódico que simultaneamente também fala da parte mais difícil do conflito e foi sobretudo nesta parte final do conflito que este periódico também se destacou sobretudo pelo seu noticiário militar e não deixa de ser curioso para quem está ligado à historiografia da guerra e da história militar entre nós, é uma fonte muito pouco considerada. Mesmo para terminar, meu caro, se quiser só apontar, eu publiquei isso em tempos, mas esta emergente imprensa periódica teve na altura 3 pessoas dentro de uma trama que coincidiu com a parte final do conflito, com a parte mais complicada, mas que ao fim e ao cabo melhor conhecida. Temos na imagem em cima a figura do nosso Dom Afonso VI, que coitadinho era deficiente mental, é mesmo, mas que passou à história de Portugal como vitorioso. Só que a dada altura, ele de facto não foi capaz de consumir o casamento, teve que fazer o irmão as honras da casa, e entretanto o irmão rouba-lhe o trono, rouba-lhe a mulher, e portanto rouba-lhe a coroa, não é? E temos em baixo aquilo que eu penso ter sido, para mim, o primeiro ministro mais brilhante de Portugal, é o 3º Conde de Castelo Melhor, Dom Luís de Sousa, e à direita o seu braço direito, o Dom António de Sousa de Macedo. Estes homens, de facto, foram responsáveis, obviamente, foi o Dom António de Macedo, por este primeiro grande passo do nosso jornalismo, mas que depois, com as lutas palacianas, a primeira coisa que o Dom Pedro II, o irmão que rouba o trono e rouba a mulher, faz é acabar logo com o Mercúrio Português e nós vamos dar os primeiros grandes passos para o absolutismo nacional. Muito obrigado.
vai falar sobre as especificidades da imprensa no Brasil oitocentista, um estudo de caso sobre os primeiros anos da atividade editorial na província do Espírito Santo, 1849-1860. Obrigado, professor. Boa tarde a todos. Inicio cumprimentando todos os presentes, nossos colegas, né, professores, as alunas também, desde de manhã aqui conosco, né? Cumprimento a mesa, todos os colegas da mesa, e gostaria de agradecer ao professor Jorge Pedro Souza pela oportunidade, né, por reunir tantas discussões interessantes ao longo do dia. Como historiadora da imprensa, imagino que tenha sido um dia de muito aprendizado para todos nós, né? Bom, hoje eu gostaria de conversar com vocês sobre um pouco, né, da cultura política ou da cultura impressa do Brasil oitocentista, mas trazendo um pouco da discussão sobre a província do Espírito Santo. Pode passar, slide. Eu inicio falando com vocês um pouco desse contexto. Nós sabemos que o contexto da entrada da imprensa no Brasil, ele marca, né, como 1808, mas é exatamente aí que reside, talvez, a tentativa de explorar melhor essa situação, de que é uma entrada da imprensa não no Brasil inteiro, né? E nós temos, então, uma pluralidade dessa imprensa, e isso acaba demandando que nós possamos estudar cada vez mais as províncias, como as outras províncias receberam a imprensa. E o caso da província do Espírito Santo é um caso bastante singular, bastante interessante, que tem a sua implementação da imprensa de forma, né, verdadeiramente uma implantação somente em 1849, e que, por muitas vezes, essa data talvez tenha sido considerada tardia, mas eu acho que merece um pouco da nossa reflexão. Se comparado a outras províncias, realmente é um pouco tardio, mas a gente pode conversar um pouco mais sobre o porquê, talvez, a implantação demorou tanto, se existiam atores políticos também, ou da cultura política daquele local, que estavam por trás também dessa discussão, e o que estava envolvendo ali esse início da produção editorial da província do Espírito Santo nesse momento. Pode passar. Como eu disse a vocês, nós já sabemos das necessidades de estudos, mas, ao longo dos últimos, vamos dizer, 20 anos, muitas coisas já foram sanadas, né? Muitas pesquisas já foram implementadas, muitos investigadores no Brasil, como a nossa professora Marialva Barbosa, o professor Marcelo Basile, o professor Marco Morel, a Lúcia Bastos, todos esses professores e muitos outros, né? Não conseguirei nem enumerar todos, já trouxeram para nós as evidências de que a imprensa no Brasil ela foi realmente um veículo para discussões políticas, discussões de projetos políticos importantes, como, por exemplo, a regência no Brasil, né? Os projetos políticos são debatidos por exaltados, moderados, pelos caramurus, por meio da imprensa. A independência é debatida por meio da imprensa. O primeiro reinado também está todo na imprensa. Então, não há dúvidas de que o Brasil utiliza esse veículo de forma, né, muito profícua nesse momento. No entanto, cabe ainda sanar como as províncias colocaram essa discussão também em jogo. Se a imprensa também foi utilizada pelas províncias, se as discussões da corte chegavam até as províncias, sobretudo as que tinham um desenvolvimento menor da imprensa, como é o caso do Espírito Santo. Pode passar. Bom, o caso do Espírito Santo, como eu disse a vocês, ele é um pouco singular, mas bastante interessante, exatamente pelo fato de que, em 1835, a província tem uma lei que autoriza a implementação da imprensa. Até então, não existia nem mesmo o interesse ou alguém que teria dito que colocaria essa imprensa para funcionar. Mas, em 35, a Assembleia Provincial, os deputados percebem que existe uma necessidade de uma tipografia para impressão, até mesmo dos atos, né, oficiais, e colocam isso como aprovação e é aprovado. No entanto, não se compra essa tipografia e não tem ninguém que talvez possa implementá-la. Em 1840, enfim, 5 anos depois, a tipografia chegou à província, mas não tinha quem montasse. Também não havia tinta e nem o papel. Ficamos, então, esperando por alguém que colocasse exatamente a tipografia para funcionar. E a pessoa que trouxe a tipografia do Rio de Janeiro, que talvez teria sido até mesmo vindo da Europa, mas passou pelo Rio de Janeiro, ela implementa essa tipografia, ela é montada, e ela publica um jornal, um exemplar, apenas um dia. Ele se chamava O Estafeta, e exatamente foi publicado por uma vez, apenas um. Os relatos, né, os memorialistas do Espírito Santo, eles narram que as páginas ficaram totalmente manchadas.
porque a tipografia foi mal montada, a tinta era de uma qualidade ruim, porque era feita na própria tipografia, e, por isso, tudo estava muito manchado e não se fez nem o segundo número. No entanto, é interessante que penso que nós falamos muito aqui durante todo o dia sobre memória, né, e a oralidade também. Ao mesmo tempo que é um caso que parece que deu tudo errado, né, nesse dia que foi implementado esse jornal em 1840, a província faz questão de lembrar esse único número, e todos os memorialistas do jornalismo falam que esse jornal existiu. Não existe nenhum número em sua materialidade, nunca ninguém viu esse jornal, nem a Biblioteca Nacional, ninguém um arquivo no Espírito Santo, mas esse jornal é lembrado, a memória dele é constante, tanto no século XIX como no século XX. Então, eles fazem questão de não esquecer que houve uma tentativa de um jornalismo em 1840. Bom, o dono do jornal, que é o Aires Tovar, ele, então, vai falecer por volta de 1848, sem ainda implementar um jornal. Basicamente, quase, né, muito tempo já se passava e o jornal não era implementado. Até que a sua viúva vende a tipografia para o Pedro de Azeredo, 8 anos depois, isso já vai acontecer. Em 1848 acontece essa venda, e em 1849, então, é realmente efetiva, quando a gente está falando realmente de um jornal que sai ao público, que é o Correio da Vitória. E, posteriormente, eu queria falar para vocês um pouco da modificação que acontece em 1860. Então, nós não temos jornal até 49, e em 60, um período muito curto, nós temos uma explosão da imprensa política no Espírito Santo. Então, por muito tempo, nós não acompanhamos o Rio de Janeiro, e depois a gente começa a dialogar um pouco mais. As dificuldades iniciais, eu acho que isso precisa ser comentado, nós precisamos refletir sobre isso também. Por que não existia jornal até 1849? A província também não tinha um contingente leitor muito grande, que talvez pudesse ser algo, né, rentável para uma tipografia. Tínhamos dificuldade de locomoção, um lugar que também não tinha uma demografia tão expressiva, então talvez não era uma demanda da província. Podemos pensar nesse sentido, pode passar. Mas uma questão bastante... você poderia voltar? Eu não falei dessa questão aqui embaixo dos partidos políticos. Mas uma questão que chama bastante atenção, que até está nesse livro que eu presenteei ao professor Jorge Pedro, é que não há a existência de partidos políticos até 1860. Então, a ausência desses grupos políticos acaba também por diminuir o diálogo, né, da cultura política desse local, já que não existem os liberais e conservadores como já existia no Rio de Janeiro. Então, talvez isso também tenha auxiliado a não termos ainda um jornal até esse momento. Agora pode passar. Falando um pouco desse estafeta, né, falamos um pouco da memória, a tipografia tenta, então, colocar para funcionar, o jornal não vai à frente, posteriormente temos, então, a sequência do Correio da Vitória, mas eu queria chamar a atenção de vocês também para o fato de que a elite política, muitas vezes, também não estava muito insatisfeita com a ausência de jornal, não. E aí eu encontrei essa correspondência de uma pessoa muito ativa da nossa elite política, que é o Coronel Monjardim, e ele envia à pasta do Império um relatório, e nesse momento estão acontecendo as revoltas liberais em Minas Gerais e São Paulo, e ele envia esse relatório para dizer assim, olha, aqui está tudo bem, pode ficar tranquilo, porque as coisas estão caminhando bem. E o relatório fala ali para nós, vou ler bem rapidinho para vocês. E, por essa ocasião, cumpre-me participar a Vossa Excelência que a notícia dos mencionados acontecimentos causou alguma sensação nessa capital, mas em poucas pessoas, pois que, sendo a maioria de seus habitantes e a de todos os outros pontos da província inteiramente estranha à política, pouca ou nenhuma importância presta a semelhantes notícias, que, além disso, não podem aqui ser felizmente transcritas por falta de imprensa, o que concorre, por sem dúvida, para manter esse proverbial sossego de que há muito goza a província do Espírito Santo. Então, a elite política do Espírito Santo não estava muito preocupada de não ter uma tipografia, na verdade, estava até auxiliando nesse sossego de que eles falam. Mas, em 49,
essa mesma elite política percebe que precisa de uma tipografia para publicar os atos oficiais. Então, é feito um novo contrato, agora com o Pedro de Azeredo, que comprou a tipografia, e sai às ruas, então, o Correio da Vitória, em 1849. O Correio, inicialmente, mesmo sendo a consolidação do jornalismo, ele tem um controle editorial, ele só sai da tipografia após ser lido por certas pessoas da elite política, existe um certo controle, e dentro do contrato, que é publicado pelo Pedro de Azeredo, está uma cláusula de não se falar mal do governo. Não é permitido, já que é bancado, né, por essa elite política. Pode passar. Esse é o Correio da Vitória. Ele tem um formato simples, né, 2 colunas inicialmente. A linguagem também é bastante simples, é uma linguagem bem oficial, ele publica os atos oficiais e os debates da Assembleia. Inicialmente, ele tem muita dificuldade da adesão de assinantes, porque as pessoas não estão acostumadas com a imprensa na província. As pessoas também não estão acostumadas com o fato de mandar correspondências, mandar uma poesia, mandar uma carta, porque tem um pouco do medo da palavra impressa, eles não lidam ainda bem com isso. Então, é bem interessante esses primeiros anos. E tem bastante, o formato é bastante simples, né? São 4 páginas também, por 2 colunas cada página. Pode passar. Bom, mas como eu falei com vocês, em 1860, passando aí essa década, junto ao contexto político do Brasil, que é um contexto de efervescência política, o professor José Murilo de Carvalho sempre tocou nesse ponto de que 1860 é uma década de muita produção intelectual no Brasil. Muitos livros foram produzidos, os políticos também eram intelectuais e produziam, né, muitas coisas, e isso acaba gerando que as províncias também vão entrar nesse debate. E, então, nesse momento, parece que a província do Espírito Santo passa a acompanhar o debate, porque também passa a ter seus grupos políticos. Agora já existem liberais conservadores e eles querem utilizar os jornais, né, para o seu debate político. Então, a gente tem uma expansão editorial, os partidos políticos passam a aparecer e o crescimento do público leitor, que é bastante evidente nesse momento. Pode passar. A imprensa da década de 60 ela já tem um formato bem maior, né? Esse jornal é o Jornal da Vitória, que é de 64. Ele tem 4 colunas. Ainda tem um formato bastante simples, porque não é um jornal que tem ilustrações, nada do tipo, mas já aumenta bastante esse tamanho. Manutenção das 4 páginas. As colunas aumentam, mas as páginas não. Eles não conseguem bancar jornais muito grandes. As pessoas não assinam e não pagam por eles. Então, e temos a maior discussão política, né? A primeira parte do jornal, geralmente, é todo um editorial político e vende muito mais. Pode passar. Essa é a comparação entre o Correio da Vitória, né, o nosso primeiro jornal, e o tamanho do Jornal da Vitória, que é a década de 60. Então, a gente vê uma ampliação bem interessante na materialidade, né? As transformações nessa materialidade. Pode passar. Existe, então, essa expansão do conteúdo na imprensa, década de 60, as notícias passam a ser mais diversificadas, as pessoas passam a contribuir mais com o jornal, existe quase que uma pedagogia dentro da imprensa, passam a enviar cartas, os anúncios começam a aumentar, então o jornal passa a ter mais adesão também, né, por conta das lojas, cresce a publicidade, mas vocês podem ver a diferença. Em 1850, tem um errinho ali de digitação, eram 2 jornais na década de 50, e 60 nós temos 15 jornais em circulação. É um aumento muito significativo, pode passar. Esses são os jornais da década de 60. E a especificidade desses jornais é que nós temos essa lista dos 15 jornais, que são basicamente todos eles jornais políticos. Eles são efêmeros, eles às vezes ficam 2 meses, 3 meses, porque eles são de grupos políticos que estão brigando uns com os outros. Então, nós temos muitos jornais, mas são basicamente efêmeros. E existe também uma ampliação das tipografias, não somente do número de tipografias, mas também da ampliação dos locais, né? Então, o sul do Espírito Santo não tinha tipografia, passa a ter. O norte não tinha, então isso vai começar a se ampliar também, deixando aquele núcleo de Vitória, que era o único núcleo tipográfico. Pode passar. Aqui é somente uma demonstração da década do século XX, né, do início do século XX, mas que a gente não vai tocar nesse momento. Pode passar. Como considerações finais, o que eu queria colocar para vocês é que o Espírito Santo tem a sua implementação editorial, vamos dizer assim, uma produção editorial muito pautada nas suas demandas internas.
ele não produziu o jornal porque estava se produzindo jornais em todos os lugares. Só se produziu quando realmente existia uma demanda. Depois, na década de 60, acompanhou-se o debate político do Brasil, de todo o Império do Brasil. E uma coisa bem interessante também é que eles acompanham muito, ou têm como inspiração, os jornais portugueses. Então, nós temos vários nomes que vão se repetir. Jornais em Vitória chamado O Estandarte, né? Operário, todos eles vão ter uma base, uma inspiração em jornais portugueses. Então, é um caso de uma província que tem uma imprensa que muitos consideram tardia, mas que eu vejo como um caso muito interessante, porque é um caso que é elaborado a partir da demanda da própria província. A província, ela utiliza essa cultura escrita e impressa a partir das suas demandas locais, com uma qualidade muito específica, né, e muito singular. Obrigada a todos. Sobre Almanac, é uma comunicação, aliás, sobre Almanac, órgão oficial das pessoas inteligentes, revisitação a uma revista irreverente e isenta de ir à censura. Muito obrigado, boa tarde novamente. É um prazer para mim estar aqui nesta mesa e agradecer a oportunidade ao meu amigo e colega, professor Jorge Pedro de Sousa. No encontro sobre a memória, pareceu-me interessante trazer aqui esta revista, que tem um duplo significado, se quisermos. Por um lado, foi uma publicação que existiu durante um curto período, portanto, de 59 a 61. Por outro lado, ela, de certa forma, como que também sintetiza um pouco, nessa sua curta existência, aquilo que tem sido um pouco o fado das revistas em Portugal. Que isto é, por um lado, se quer o 25 de Abril, de facto, as revistas tinham uma dificuldade enorme em se manter, e neste momento estamos a assistir a um processo, eu diria, de resistência heroico de jornalistas da Visão para que a revista se mantenha enquanto projeto jornalístico. Esta revista existiu entre outubro de 1959 e 61, portanto, estou aqui algumas capas dos números que saíram nesses anos. Era uma revista mensal, embora os últimos números já fossem bimensais. Esta revista era uma revista que se caracteriza por este aqui, o 61, portanto, o último número que saiu, que é o último que dá à vossa direita, portanto, que já é um número temático à noite. Era uma revista possuidora de uma escrita elegante, mordaz, de um olhar culto e assumidamente elitista, diletante e machista. Aliás, este exemplo que está aqui hoje, se fosse publicado numa revista ou num jornal em Portugal, eu imagino o debate e a discussão, a controvérsia que ela iria gerar. Mas neste tempo não havia problema de maior em se assumir uma redação deste tipo. E, portanto, era uma revista que tinha na sua sátira social uma das suas principais imagens de marca, e ainda uma outra característica, que raramente cumpriu com os prazos de edição estabelecidos. Ela caracterizava-se, portanto, por cultivar um espírito satírico e irreverente e, sobretudo, nas palavras do seu diretor, o José Cardoso Pires, escritor, passa agora também o centenário do seu nascimento, que não respeitasse ninguém, são palavras dele, e fosse o mais sacana possível. Este era, digamos assim, o propósito da revista. Do seu núcleo base, fundador, faziam parte figuras muito conhecidas. O Alexandre O'Neill, que conhecemos naturalmente da poesia e não só, foi também um grande criador publicitário. O Luís de Sestão Monteiro, que vai depois também fazer um grande percurso na imprensa. O José Cotileiro, o Vasco Polido Valente, que era o mais novo do grupo, Augusto Abeleira, que vai ser depois também um escritor muito conhecido e vai estar ligado ao Semanário Jornal, e o Cardoso Pires, que naturalmente era quem liderava este projeto editorial, que era um projeto, ou que foi um projeto, muito mais estético e culturalmente irreverente do que político. De resto, o programa editorial era muito simples. Era ridicularizar os provincianismos culturais, cosmopolitizados ou não,
sacudir os bons, os contentes e demonstrar que a austeridade é a capa do medo e da ausência da imaginação. Deste grupo digamos, deste núcleo duro, de todos eles, apenas o Augusto Aboleira trabalhava na revista a tempo inteiro. Portanto, todos os outros tinham outro tipo de ocupação, tinham outro tipo de trabalho. Este almanaque surge na tradição dos velhos almanaques, ou seja, a publicação, já na sua nota de abertura, do primeiro número, dizia que era uma herdeira irreverente dessa gloriosa família de anciãos. Respeitava escrupulosamente essa linhagem antiga, dava nota dos horários das marés, de efemérides importantes, datas de nascimento e morte de figuras históricas do mundo, da política, da cultura, etc. Publicava receitas, falava de astrologia e quirologia, falava de pesca, de caça, de cinema, curiosidades várias, e incluía ainda um texto sobre o livro do mês. Portanto, ou seja, era uma revista que despreocupadamente se assumia, de facto, na linhagem, digamos assim, do que eram os velhos almanaques. Mas claro que ela era muito mais do que isso, porque a par com estas informações utilitárias e úteis de característica dos almanaques, a publicação dedicava ainda espaços de atualidade com fotografias. Haveria, aliás, de apostar em ensaios fotográficos e uma apreciável diversidade de textos sobre os mais diferentes campos da arte e da cultura. Os seus números eram sempre bastante volumosos, sempre acima da 150 de páginas, acrescidas ainda de cerca de 30, em média, dedicadas a obras literárias, algumas até especialmente traduzidas para serem publicadas justamente no almanaque. Ela era tão irreverente e tão sobranceira, digamos assim, relativamente a tudo, inclusive à concorrência, que o seu preço de capa, que eram 15 escudos, à época era muito dinheiro, era o triplo, por exemplo, de revistas como a Seara Nova ou a Vida Mundial. Portanto, ela até nisso fazia gala de ser bastante diferente e diferenciada. A Almanaque era uma iniciativa de Joaquim Figueiredo Magalhães, que era e foi o responsável pelas edições Oliceia, portanto, uma editora, cujo nome na ficha técnica figura como editor, assim mitigando prudentemente quem, na verdade, exercia as funções de diretor, que era o José Cardoso Pires. Esta revista, de facto, ela sempre assumiu do primeiro ao fim, na ficha técnica como editor, o Figueiredo de Magalhães e também o diretor artístico ou gráfico, Sebastião Rodrigues. O nome do Cardoso Pires não aparecia. Enfim, haverá várias razões, uma delas tem que ver com um projeto anterior que o mesmo Joaquim de Magalhães pretendeu lançar, que era um jornal chamado A Semana, que levou, de resto, o próprio Cardoso Pires a ir fazer um estágio em Itália para vir com uma outra capacidade para liderar esse projeto. A verdade é que os serviços de censura acabaram por não permitir a publicação da Semana, o que envolveu alguns prejuízos, sobretudo porque nesse projeto estavam envolvidos alguns conhecidos empresários da época, como a família Nunes Correia, que era acionista nada mais, nada menos que da Abel Pereira da Fonseca. E, portanto, essa razão da Semana nunca ter sido, enfim, nunca foi muito bem explicada, levou a que, talvez, o Armando Larcher, que era o coronel que na altura liderava o serviço da censura e com quem, de resto, o Joaquim Magalhães sempre teve uma convivência bastante cordial, talvez isso levasse a que o projeto da Almanaque fosse avante e, sobretudo, porque um nome que provavelmente iria ser vetado, que era o do Cardoso Pires, já não aparecesse na ficha técnica. Oficialmente, e assim foi numa primeira fase, numa segunda fase, isso depois teve alguma alteração, já falarei nisso, os textos eram assumidos como uma responsabilidade coletiva da redação. Daí não surgirem assinados, o que mitigaria também a responsabilidade individual do verdadeiro autor do texto face a eventuais e incómodas perguntas dos censores. A ideia de anonimato na autoria dos textos. Curiosamente, as ilustrações e as fotos não seguiam essa regra, portanto eram assinados. Havia ainda o recurso a pseudónimos,
sobretudo quando alguma figura ou personalidade de topo era visada, como sucedeu, por exemplo, com uma crítica muito feroz, muito ácida até, feita a Amália Rodrigues, e que foi assinada por um obscuro Manuel Trindade, e cujo verdadeiro nome era nem mais nem menos que o Batista Bastos. Portanto, havia também o recurso a este tipo de expediente. Não é de excluir, no entanto, a possibilidade de a redação da Almanac ter praticado alguma autocensura quanto a conteúdos mais provocatórios e à eventual renúncia a publicar textos mais marcadamente políticos. Por exemplo, acontecimentos como a Guerra Colonial e as crises estudantis, que marcam o início dos anos de 1960, nunca mereceram a atenção da revista, constituindo exemplos evidentes e eloquentes da indiferença ou autocensura a que a revista votava às questões políticas mais sensíveis. O próprio Cardoso Pires, embora nunca se referindo ao Almanac, não deixa de discorrer sobre a importância e a omnipresença da autocensura que, com dimensões diversas, atingia censurado e censor. Em A Técnica do Golpe de Censura, que é um texto que ele publicou pela primeira vez em 1972 na revista londrina Index e na francesa Esprit, e pela primeira vez editado em Portugal só em 1977, e depois até, aliás, acrescido de um post-scriptum, tinha que ver também com o contexto político da época e com várias anotações, mas dizia eu, portanto, nem A Técnica do Golpe de Censura, o Cardoso Pires refere as dificuldades que o jornalista enfrentava para ludibriar, e cito a expressão dele, as alfândegas da censura, optando pela prática de um registro a meio tom, incolor. Ora, sabedor das práticas e consequências vigentes, o jornalista, diz o Cardoso Pires, antecipa-se ao corte punitivo, evitando o tema, a palavra, a personagem. Aqui risca, acolá desenvolve, dissolve a expressão, remaneja para evitar a represália. Era um tempo, sublinha ainda Cardoso Pires, em que o comentário ou a notícia pronunciavam-se em voz híbrida, moderada e de gosto oficial, mais ajustada, portanto, ao clima de ordem e ao provincianismo dos censores. Expressões, palavras do próprio José Cardoso Pires. O José Cotileiro reforça este posicionamento da revista quando afirma que, passo a citar também, que a autocensura éramos nós que tínhamos que a fazer para não arriscar que nos apreendessem a Almanac. Ora, havia razões sérias e objetivas para tanto receio? Provavelmente sim. O final da década de 1950 vai conhecer um dos maiores e mais súbitos alargamentos ao nível dos recursos humanos nos serviços de censura. O regime vivia ainda a ressaca da campanha presidencial de 58, de Humberto Delgado, e também a revolta da Sé. Mas, sobretudo, começava a ter os olhos postos nas eleições para a Assembleia Nacional, marcadas para novembro de 1960. Assim se explica que Malquezada Pastor, que sucedeu no cargo de responsável pela censura a Armando Larcher, tenha afirmado que era imprescindível reduzir a bitola do que se publica, porque se tem vindo a acentuar uma largueza na censura, que lhe parecia inconveniente e perigosa. E, portanto, era com isto também que a Almanac e os seus colaboradores tinham que inteligentemente saber conviver. Portanto, mas vivendo Portugal sob uma ditadura e sendo a censura um dos seus principais braços e suportes, como entender a autorização da Almanac? E, sobretudo, a circunstância de ela não ser obrigada a uma censura prévia. Ora, fruto de um provável acordo de cavalheiros entre Figueiredo de Magalhães e o coronel Armando Larcher, é uma hipótese que é colocada por António Araújo, que é provavelmente o autor do maior estudo, pelo menos que eu conheço, feito sobre a Almanac e também sobre o contexto editorial e político da época, portanto, em que ele relaciona tudo aquilo que esteve envolvido na Almanac com a conjuntura editorial da época. Ele diz que a Almanac não só obteve a necessária permissão para avançar, como inclusive ficou isenta de apresentar os seus conteúdos ao sempre aleatório e incómodo exame prévio. Esta é uma hipótese,
portanto, do tal acordo de cavalheiros que o António Araújo coloca. Mas podemos também juntar aqui uma outra hipótese, que é a de que, no fundo, essa dispensa da apresentação prévia, antecipada dos exemplares à censura, no fundo seguia também aquilo que foi uma prática aceite para uma outra revista cultural da época chamada Tempo Presente, por ter sido classificada como publicação não periódica e assim ter de enviar apenas à direção do Serviço de Censura os tradicionais 2 exemplares por edição. Portanto, pode ter sido também esta a hipótese, que é ela ser considerada uma revista de cultura e, portanto, estar dispensada disso. A verdade é que não existem registros, pelo menos que se conheçam, a explicar ou a explicitar uma razão objetiva, unívoca, acerca desta dispensa. A Almanac foi, todavia, palco para publicação de textos de escritores ligados ao movimento neorrealista, é curioso, e à oposição republicana. Estou a falar de nomes como Manuel da Fonseca, Alves Redola, Aquilino Ribeiro, Urbano Tavares Rodrigues, Almada Negreiros, Irene Lisboa, Virgílio Ferreira, Fernanda Botelho, entre muitos outros, ao mesmo tempo que dava espaço ao conto de autores estrangeiros como o Chekhov, Pirandello, Dostoiévski, Dickens ou Apollinaire. Publicou entrevistas com Faulkner e Moravia, por exemplo, ao mesmo tempo que trazia textos sobre a Beat Generation dos Estados Unidos, trazia perfis e crónicas em torno de figuras tão plurais e tão diversificadas como Elvis, Churchill, Brassens, Sinatra, Cantinflas, Sartre, Orson Welles, etc. Contudo, e não obstante as valiosas contribuições também de Carlos Oliveira, Matilde Rosa Araújo, Eugênio de Andrade e José Gomes Ferreira, a Almanac, embora mantendo alta a fasquia da qualidade e do bom gosto literário e arrojo gráfico, aliás, é uma das características da revista, de facto, o seu arrojo gráfico para a época, de facto, como hoje se diria, um pouco disruptiva, portanto, traz ali muita novidade e, de facto, é uma revista que rompe completamente com aquilo que era a tradição a esse nível em Portugal. Mas a verdade é que ela nunca pisou o risco da autoridade censória, portanto, manteve-se sempre dentro, enfim, de algum comportamento sempre autocontrolado. Todavia, algumas prisões, como a de Alves Redol no início de 60, constituíram uma espécie de alerta para o José Cardoso Pires, o diretor da Almanac, porque as suas ligações ao PCP, ele, aliás, à época era militante do PCP, estava a ser bastante fustigado, portanto, havia muita grande perseguição a tudo aquilo que cheirasse a militante do Partido Comunista. Portanto, a Pires estava a aprender e o Cardoso Pires achou prudente discretamente ausentar-se do país. Primeiro foi para Paris, depois Londres e depois seguiu para o Rio de Janeiro, onde esteve vários anos no Brasil. E é precisamente no Rio de Janeiro, e isto tem muito a ver com a segunda fase, digamos assim, da Almanac. Ele no Rio de Janeiro vai conhecer o Paulo Francis, que é um grande cronista, um jornalista importantíssimo, e ele faz parte do núcleo fundador de uma jovem revista, também curiosamente nascida em 1959 e depois que vai durar até janeiro, fevereiro de 64, uma revista brasileira chamada Senhor, que se tiverem curiosidade, pesquisem, porque é das coisas absolutamente mais fascinantes que eu conheci até hoje em revistas. Do ponto de vista da escrita, enfim, aquilo dá nervos, de bom que é. Do ponto de vista gráfico, é absolutamente genial. E, portanto, o Cardoso Pires conhece o Paulo Francis, e o Paulo Francis, digamos que o convida a colaborar com a senhora. Havia aqui um pequenino problema, quer dizer, que era o Cardoso Pires não quereria que os seus textos, que iriam ser altamente críticos, mordazes mesmo, relativamente ao Salazar e à situação política portuguesa, portanto, ele tinha que escrever com pseudónimo. O pseudónimo era Basileu Távora, o pseudónimo dos seus textos, só que aquilo foi tão bem feito que o Paulo Francis contratou, enfim, um brasileiro para depois ele abrasileirar os textos escritos em português pelo Cardoso Pires, para que, digamos que a censura ou a PIDE não suspeitasse
que aquilo deveria ser de um fulano tal, que tinha aqui um sinal. Portanto, os textos eram depois, digamos que, abrasileirados para que não houvesse essa suspeita. Mas esta experiência que o Cardoso Pires vai ter oportunidade de viver junto dessa que eu, na minha opinião, é mais criativa e talvez revolucionária revista brasileira de sempre, embora hoje também exista a Piauí, que é outra coisa, enfim, esplendorosa, mas a senhora, de facto, é incrível, enchendo de novas ideias, que ele vai depois pôr em prática no seu regresso a Portugal, e na ausência dele, digamos assim, embora ele continuasse a ser, enfim, o coordenador, o diretor, etc., mas na sua ausência foi o Stal Monteiro que garantiu a coordenação da revista. Portanto, ele no regresso, o que é que ele vai trazer? Vai introduzir ainda maior arrojo gráfico, e há outros nomes que passam também a colaborar com o grafismo da revista. Os textos que inicialmente eram não assinados, muitos deles passam a ser assinados, e a revista passa também a ser temática, não é? Este aqui é esta era uma coluna um espaço do jornal, que é o Crónicas do Pacheco, acho que é, não, no Reino do Pacheco, que era só assinado com iniciais, muitas vezes era escrita por Stal Monteiro, outras vezes escrita por Stal Monteiro e por mais uma ou duas pessoas, enfim, um texto a 4 ou a 6 mãos, e que eram de facto textos de um sarcasmo absolutamente incrível. O diletantismo da revista, portanto já falei há pouco que no preço de 15 escudos, foi gradualmente cavando aquilo que hoje os economistas designam por buraco financeiro. O editor Figueiredo Magalhães enfrentava duas frentes de batalha. Por um lado, as limitações económicas e os residuais proventos oriundos das vendas e da publicidade da revista, e os problemas e também limitações técnicos que a feitura e impressão da almanaque exigiam. O destino da publicação começava assim a ser traçado. À medida que as contas e dívidas para saldar ganhavam mais peso e predominância, os sócios da Abel Pereira Fonseca, principais acionistas da revista, por certo já fartos de aventuras jornalísticas e sedentos de minimizar prejuízos, não acharam melhor do que arrendar as instalações da redação da almanaque, ironia dos destinos, aos serviços de censura. que é uma coisa espetacular. A revista, que na feliz expressão do António Araújo foi contestatária de forma oblíqua e que na elevada autoestima das suas páginas afirmava ser o órgão oficial das pessoas, reiteradamente dizia que era o órgão oficial das pessoas inteligentes, terminava a sua inesquecível, efêmera e morredoira aventura de 18 números. A sua experiência fica, no entanto, como um marco indelével de um tempo totalmente condicionado pela censura, a qual verdadeiramente a almanaque nunca afrontou. Talvez, digo eu, porque na sua altiva e sobranceira forma de estar, ignorando por completo o regime, residisse o seu subliminar modo de contestação. Porém, tal nunca significou, como José Cotileiro escreveu na coletânea de poemas Versos da Mão Esquerda, que é uma coletânea que ele vai publicar pouco depois da revista ter terminado, a ausência da noção de um sentimento generalizado de medo, de asfixia, que o regime provocava. Isto é a capa do último número, que é precisamente, quer dizer, premonitoriamente, chama-se É a Noite. Portanto, é o último número da revista de fevereiro-março de 61, e agora sim, cá está A Noite. Portanto, estou a ver o grafismo, os desenhos, etc. São, de facto, nós, se recuarmos no tempo, não é? 1959, 60, 61, isto era algo de absolutamente incrível, o que se conseguia fazer com isto. E agora, finalmente, o extrato, digamos assim, do poema do José Cotileiro relativamente à questão do medo e da autocensura. É medo que escrevo, é medo que penso, é medo que sofro e empreendo e calo, é medo que peso os termos quando falo, a medo me renego, me convenço, o outro. A medo guardo confissão, segredo, dúvida, fé, a medo de tudo, que já me querem cego, surdo e mudo. E é isto. Muito obrigado.
Muito obrigado a todos e a todas os e as resistentes que ficaram até ao fim, em particular aos comunicadores e à nossa comunicadora. Muito obrigado a todos e muito obrigado também por terem participado nesta conferência dedicada à história da comunicação e do jornalismo, que do meu ponto de vista tem que ser uma área estruturante, tem que ser reconhecida como uma área estruturante das ciências da comunicação. Muito obrigado. Parabéns pela organização. Mas ainda há alguns resistentes nesta jornada que vai já longa, mas vamos ouvir então o professor João Paulo Limão, que vem do Centro de Ecologia, Evolução e Alterações Ambientais da Universidade de Lisboa, que nos traz uma comunicação intitulada A Imprensa do Concelho de Almada após o 25 de Abril de 74. 50 anos de periodismo local. Bem, boa tarde, Sr. Moderador, cara colega e caros colegas de mesa, estimado público, resistentes. Quero, antes de mais, agradecer a oportunidade de estar nesta conferência a apresentar este trabalho e, naturalmente, agradecer a todos a vossa presença. De alguma forma, de um modo curioso, acabamos por, neste painel, ter feito uma viagem histórica desde o século XVII, daquilo que é identificado como o primeiro periódico português, até atravessarmos todo o século XIX, chegarmos ao século XX ainda durante o Estado Novo, e procurarei agora fechar este ciclo através de uma nota de um trabalho que é muito micro, é o tipo de abordagem que eu gosto, de abordar especificamente um território, mas que fecha temporalmente aquilo que estivemos aqui a abordar e que utiliza também metodologias que são um pouco diferentes. Eu queria começar por relembrar algumas ideias acerca daquilo que é a imprensa regional e a imprensa local. Tal como acontece com muitos outros âmbitos daquilo que é o jornalismo, do que é a comunicação, muitas das vezes utilizamos rotineiramente alguns conceitos sem pensarmos muito neles e a sua natureza é muito mais plástica do que aquilo que imaginemos. A ideia de imprensa regional não é isenta de ambiguidades, tem as suas próprias particularidades e acabamos por... Alguns autores que se têm dedicado a isso têm identificado a ideia do território, naturalmente, a ideia da comunidade, como pontos de identificação daquilo que poderá ser uma imprensa regional. A própria lei de imprensa faz essa referência às comunidades regionais e locais. Há esta circunscrição territorial. Mas há também, e há esse conhecimento, por exemplo, o professor Jorge Pedro Sousa, em 2007, tinha um texto em que fazia referência exatamente a esta natureza, esta amálgama de publicações que constituem a imprensa regional. Muitas das vezes estamos a falar do localismo da imprensa e estamos a falar de coisas que são completamente diversas, que são desde publicações panfletárias, publicações, o dito jornalismo independente, mas publicações de diversos tipos que acabam por construir, vamos chamar-lhe essa esfera pública local. Há, conforme faço ali referência, uma expectativa em relação ao potencial da imprensa local como um espaço de revitalização da opinião pública e de aproximação da realidade local, ou seja, de quebrar com o afastamento da comunicação social nacional e criar linhas de aproximação entre os públicos e os governantes, entre os decisores políticos. Na prática, tenho aqui estas notas acerca desta existem também algumas particularidades, como eu dizia atrás. O jornalismo local tem traz consigo algumas vantagens e existe inclusive a consciência que pode ter efeitos positivos, nomeadamente em termos da prática democrática, nomeadamente da votação nas eleições, mas, como é sabido por quem estuda estas matérias, trazem consigo também algumas fragilidades, nomeadamente esta interpenetração entre o público e o privado, esta forma como jornalistas de imprensa local convivem muito
proximamente, com vantagens e com desvantagens com aqueles que são os seus interlocutores políticos e as suas fontes de informação, e da forma como isso pode constituir uma pressão sútil para procurar uma certa consensualidade no discurso, para não ser uma crítica tão feroz quanto seria talvez necessário. E para além disso, para além desta proximidade de espaço, que tem também as suas virtudes, há também o conhecimento das fragilidades que esta imprensa tem. Estamos a falar de órgãos de comunicação social com muito poucos recursos, dependentes de um panorama económico muito restrito, muitas das vezes dependentes do financiamento público das autarquias, com corpos redatoriais muito reduzidos e que, portanto, encontram-se numa situação de grande fragilidade. Num breve apontamento histórico, que não vou alongar, pronto, conforme foi referido, conhece que em Portugal, em 1641, tivemos a primeira Gazeta, em que se relatam as novas todas. Pouco mais tarde, em 63, o Mercúrio Português. Mas é preciso esperar até 1808 para identificarmos a Minerva Lusitana como o primeiro jornal local em Coimbra, de acordo com Tem Garrinha. E é a partir de 1808, um pouco... tem ali uma gralha, um pouco devido às invasões francesas, começam a circular um conjunto de manifestos, proclamações oficiais de resposta a estas invasões. É também neste quadro que ainda em 1808, mais para o final do ano, surge a Gazeta da Almada, uma folha periódica que tem o mesmo princípio, o mesmo objetivo de desmoralizar as tropas francesas, de acordo com historiadores que se têm dedicado ao Conselho da Almada, nomeadamente também à imprensa local. E esta publicação vai, inclusivamente, mudar de nome em 1809, vai tentar alterar um pouco da sua postura, deixando de ter um caráter tão jocoso e tornar-se uma publicação mais séria, passando a chamar-se exclusivamente o Telescópio Português, depois regressa ao seu formato inicial. O Conselho da Almada tem uma dinâmica, para quem não conhece, bastante intensa do ponto de vista político e do ponto de vista associativo. É conhecimento mais ou menos comum um elevado número de associações e pequenos clubes que no final do século XIX e início do século XX proliferaram pela cidade, e isso vai influir bastante naquilo que é o panorama das publicações locais no concelho. Após o 25 de Abril, conforme Flores refere ali, neste texto de 85, houve também condições muito particulares, que são conhecidas todos pela liberdade de imprensa, também por algum desenvolvimento económico no país, e nomeadamente no Conselho, que vão permitir, conforme vão poder também observar daqui a pouco à frente, um aumento exponencial do número de publicações. Em termos metodológicos, aquilo que eu procurei fazer, um bocadinho distinto do que os meus estimados colegas aqui fizeram, foi traçar uma panorâmica que eu espero mais completa possível das publicações do Conselho, sobretudo nos últimos 50 anos, desde o 25 de abril de 1974, mas com uma introdução logo a partir do século XIX. Procurei para isso recorrer às bases que nós temos, bases das publicações periódicas. Pronto, existirão algumas que se calhar não constarão, e também a fontes locais, nomeadamente os historiadores que referi há pouco, Flores e Antunes, para tentar ter a listagem o mais completa possível dos órgãos de comunicação social, a imprensa escrita, é importante realçar, desde 1808 até agora. Para chegar a estes dados, daquilo que me foi possível apurar, consegui identificar cerca de 311 publicações periódicas. Recorri aqui a um processo de priorização, a partir sobretudo aquilo que Flores e Antunes já haviam feito em 1984, que definiram aqui 3 grandes fases, depois a segunda acabam por subdividi-la em 2 delas, por razões mais ou menos óbvias, que é uma primeira desde o surgimento da imprensa regional em Almada em 1808 até 1910, não é? A implantação da República. Depois, entre 1911 e 1974, depois eles fizeram, eu achei que não seria necessário aqui para os meus propósitos, uma subdivisão entre 1911 e 1926.
E podem verificar, sem uma grande surpresa, mas aqui com dados numéricos, como olhando para esta panorâmica que foi possível fazer destas 311 publicações periódicas, e chamo-lhe convictamente aqui publicações periódicas, no seu sentido mais lato, mais de 70% daquelas que foram identificadas foram editadas, foram lançadas após o 25 de abril de 1974. Claro que há razões históricas óbvias para isso, também poderão ter-se perdido algumas edições, alguns jornais estarão desaparecidos, mas, no entanto, acredito que não estará muito longe desta realidade. E depois, como queria fazer esta panorâmica o mais completa possível, a partir e este interesse pelos últimos 50 anos da história das publicações periódicas no Conselho, procurei perceber quem são as entidades, as instituições proprietárias e os editores destas publicações nos últimos 50 anos. Este estudo poderia prolongar-se depois para trás também, mas para chegar à conclusão, com alguma naturalidade, que o grupo maior constitui empresas privadas, mas há algo que eu acho notável do Conselho, que se calhar poderá ser identificado noutros conselhos, onde possamos fazer estudos similares, que é o peso do associativismo. Cerca de um quarto das publicações que foram lançadas por associações e por clubes, fruto desta riquíssima história associativa que temos no Conselho, mas também pela autarquia. Quase 20% destas publicações são publicações de variedíssimos tipos, desde desportivas, culturais, panfletárias mesmo, que foram editadas pelo município, Câmara Municipal de Almada e pelas suas diversas juntas de freguesia, agora reduzidas em número, mas no passado muito mais profícuas. Depois temos aqui, eu tentei fazer esta classificação, o tecido escolar, responsável por 5,8%, partidos e sindicatos também, a Igreja, algumas outras instituições públicas. E, paralelamente ao tipo de proprietários e editores, tentei identificar também quais as principais temáticas, apesar destas revistas muitas das vezes terem abordagens que são muito amplas, quais as principais temáticas. E acabei por verificar aqui que, estes temas têm sempre as suas fragilidades, que o tema autarquias, do ponto de vista daquilo que é a intervenção autárquica no espaço público, o posicionamento político, algumas ideias, aquilo que está a ser feito no Conselho acaba por ser dominadora. Há uma importância grande do associativismo, que, mais uma vez, quero realçar. Depois temos aqui um território que eu identifiquei como muito particular, o qual não esperava, que são publicações de jogos e passatempos, cultura, a informação geral, que é aquilo que eu considerei aqui como mais próximo, ou que se identifica mesmo como jornalismo, depois publicações de tipo industrial, empresarial, religião, em termos gerais. Eu acho que, como estava a dizer, em relação às autarquias, é evidente, já o expliquei aqui, todas as outras categorias que fui procurando definir têm também explicações perfeitamente lógicas. Nós temos uma grande dinâmica cultural, eu estava a referir, associações históricas como a Sociedade Filarmónica Incrível Almadense, ou a Academia Almadense, diz que antes de... é dito, ainda por alguns responsáveis da Incrível, que na noite de 4 de outubro foi proclamada a República em Almada, ainda antes do 5 de outubro, e há uma curiosa e uma interessante rivalidade entre estas duas, entre a Sociedade Filarmónica Incrível Almadense e a Academia Almadense, que ficam na mesma rua e que tem um debate não só nas suas ideias, mas até na própria comunicação social. Tem os jornais que foram editados no início do século XX. Eu agora não me recordo exatamente os anos, mas em 1906 é editado o Incrível e um ano depois, ou no mesmo ano, ou 2 anos depois, sai o Académico. Há um diálogo permanente. Depois há outras coletividades históricas, como a Sociedade Filarmónica União Artística Piedense, que teve atletas nos Jogos Olímpicos, na natação, ou o Ginásio Clube do Sul, que foi bastante conhecido no handball. E depois, no domínio da cultura, para além do investimento do próprio município, a Companhia Teatro de Almada, que teve a transferência do Grupo Teatro de Campolide para o Grupo Teatro para a Companhia Teatro de Almada, e que está sediada em Almada desde os anos 70, acaba por ser também muito importante para esta dinâmica cultural, com inúmeras publicações sobre teatro,
mas não só. Pronto, como disse, o município tem também uma dinâmica muito forte a este nível. Do setor industrial e empresarial, queria reforçar, sobretudo, publicações que são de finais dos anos 70 e inícios dos anos 80, por causa da LISNAV, também a célebre LISNAV, que teve inúmeras publicações acerca dos estaleiros e daquilo que se fazia nos estaleiros e das condições dos trabalhadores. E até fiquei surpreendido por ser pouco, porque politicamente o Conselho foi bastante ativo, mas também há assim fronteiras que são difíceis de definir, que é a classificação de política foi circunscrita a órgãos de partidos políticos, em que estavam identificados como tal, porque depois temos alguns jornais independentes, como a Margem Esquerda, ou a Tribuna de Margem Esquerda, com um claro posicionamento político, mas acabei por identificá-los enquanto informação geral. Há alguns exemplos curiosos ao nível da educação. A saúde está muito associada não só com as ordens profissionais, mas com o Hospital Garcia de Horta. Mas, por exemplo, a educação e formação resulta bastante das várias escolas secundárias e colégios e também do Instituto Piaget ou da Universidade Nova, que têm também as suas publicações, além de outras mais generalistas. Voltando atrás, sem querer ser aborrecido nisso, só dizer também há um conjunto de publicações de âmbito político que se identificam ao nível de uma sede ou de uma sede da Federação Anarquista Ibérica que está localizada na cidade. Se calhar passávamos. Isto em termos de panorâmica daquilo que são os proprietários e que são o tipo de temas mais abordados nesta imprensa almadense no final do século XX e início do século XXI, nestes últimos 50 anos. Mas depois quis olhar com mais atenção para aquilo que foi... E estamos aqui a falar, sobretudo, da questão da edição e da forma como, ao contrário até de alguma expectativa que tinha, o auge editorial não ocorreu... Fiz aqui esta divisão até ao final de 2023, pronto, as décadas... estão estruturadas mesmo em períodos exatos de 10 anos. Entre 74 e 83 tivemos aqui uma dinâmica de 18,5%, que não é tanto quanto eu esperaria, mas depois houve aqui um crescimento e parece que atingimos um auge editorial, sobretudo na década de 90, e desde aí temos assistido a um desaparecimento, se calhar natural, para aquilo que nós temos estado a ver, que está a acontecer em toda a parte com a imprensa, que tem vindo a ser substituída por outro tipo de comunicação, nomeadamente no online, até nas redes sociais, e que tem levado a que, se ali no início da primeira década na primeira década do século XXI ainda tínhamos um conjunto de novas publicações grande, quando chegamos aqui a este período de 2014 a 2023 praticamente desapareceram. As poucas que ainda são editadas, é curioso, fazia-vos referência há pouco, são sobretudo publicações de jogos, cruzadexes, outro tipo de passatempos, palavras cruzadas, mas é curioso que este fenómeno que nós estamos aqui a verificar agudiza-se sobretudo na imprensa dita independente. É notável verificar como aquilo que eu dizia há pouco, até fruto de algumas outras investigações, eu próprio tinha feito uma coisa recente em relação à imprensa no distrito de Beja e à sua fragilidade, em que havia identificado na altura que, ao longo da história, 75% das publicações que consegui identificar no distrito não sobreviveram mais que 5 anos. Foram publicações, às vezes, número único, de 4, 5 números, e aqui no Conselho de Almada, sendo mais robusto do ponto de vista económico, o problema persiste. Há um conjunto de publicações históricas, o Jornal de Almada subsistiu durante mais de 60 anos, agora não me recordo exatamente, acabou em 2016, se não estou enganado, mas tinha o apoio da Igreja, mas tivemos nos anos 90 uma dinâmica editorial grande, nomeadamente com um jornal que era o Almada Press, mas que teve também a sua interrupção, e observamos em todos eles a sua fragilidade, através não só do número de quadros redatoriais muito resíduo, os corpos redatoriais são muito poucos, mas também na forma como ao longo do tempo vão procurando a sua sobrevivência através da redução do número de páginas ou através da alteração da periodicidade. É extremamente comum, quando olhamos para a imprensa regional,
observar a forma como um semanário se transforma de repente para uma publicação quinzenal, depois mensal, até às vezes desaparecer durante um período de tempo e depois reaparecer. 5 minutinhos. Sim, vou já terminar. Pronto, fazia apenas esta nota. Em janeiro de 2023 procurei olhar para as publicações que estavam de acordo com a lista de órgãos de comunicação social que estão na entidade reguladora para a comunicação e observei isto, que era, tendo a validade também, que cerca de metade das publicações, mais de metade das publicações que estavam de acordo com o ERC a ser publicadas no início de 2023 eram online, o que explicará, em parte, aquele último gráfico que vos mostrei. Pronto, queria realçar aqui apenas, numa nota final, pronto, o Conselho apresenta aqui uma longa, importante história de periodismo, com mais de 200 anos. Este 25 de Abril, após o 25 de Abril de 1974, é o período com maior, mais profícuo em termos de publicação, com quase 3/4 das publicações a serem editadas a partir daí. E queria destacar esta importância dos mídias autárquicos e associativos, a forma como têm desempenhado um papel nestes 50 anos e certamente ao longo do período anterior também, é algo que tenho curiosidade, na esfera pública local, e a forma como o setor da imprensa informativa é caracterizado por esta grande fragilidade. Apenas 3 publicações ultrapassaram os 5 anos de existência, como o Jornal Almada, o Almada Press e Notícias de Almada. 3 tiveram apenas um número e tem-se assistido ao progressivo desaparecimento da imprensa em papel e esta transição para a comunicação social no espaço online. Pronto, muito obrigado pela vossa atenção e até a próxima.